quero convidar vocês para ler um texto bíblico que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Você que está em casa pode nos acompanhar. Geralmente tem isso na tela, mas você também pode, através da sua Bíblia, do seu celular, ou como você estiver aí. A gente diz em casa, mas às vezes você está no trabalho, ou no carro, onde você estiver, e tiver acesso à Bíblia, você pode procurar Evangelho de Marcos, capítulo 2. Uma passagem muito conhecida de todos, mas diz-nos assim: E novamente entrou Jesus em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4 pessoas. E eles, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, então subiram ao telhado e o destamparam bem onde Jesus estava. E fazendo-lhe uma abertura, eles abaixaram o leito onde o moço estava deitado, sendo paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que saibais que possa fazer o Filho do Homem e que tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho à tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos algo assim. Amém. Glória a Jesus. Se possível for, você puder inclinar a sua cabecinha aí na sua casa, fechar os seus olhinhos e orar comigo por bondade. Paizinho, mais uma vez, nós nos reunimos nesse templo, já podemos louvar o Teu nome, já nos deleitamos com estas canções tão inspiradas, já pudemos aqui sentir a Tua presença e eu lhe sou muito grato. Também lhe sou grato por cada pessoa presente neste templo, que de modo esforçado, mesmo cansados, mesmo talvez tendo outros afazeres, se dispuseram a vir à tua casa para juntos louvar o teu nome. Mas da mesma forma eu te agradeço pelas pessoas que estão em casa, que de fato estão assistindo, estão participando através da programação da R100, e por isso eu quero te pedir, Pai, que a mesma bênção que fluir sobre nós aqui esta noite, pelo teu poderoso Espírito, seja também a mesma bênção fluindo nas casas, nos lares, onde houver alguém assistindo essa palavra agora. Que o teu Espírito, Senhor, se utilize do que está escrito nesse texto, para ministrar ao nosso coração e nos ensinar a fé. Por isso quero pedir a tua bênção, Pai, que não somente o Senhor nos ajude a vencer, mas nos ajude a compreender a tua palavra, de modo que saiamos daqui convictos do que podemos em Cristo Jesus. Assim eu lhe peço, hoje e sempre. Amém. Queridos, naturalmente nós já estamos cientes de qual é a temática que estamos trabalhando nestas quartas-feiras. Estamos tentando levar ao conhecimento dos irmãos o princípio básico da fé, tentando construir essa ponte da qual Jesus nos deixou de maneira tão clara, para que pudéssemos usufruir desse princípio
e vivenciar as mais belas e mais poderosas bênçãos de Deus sobre nós, das quais já foram por Jesus compradas na cruz e outorgadas a nós mediante a fé. E já aprendemos que através da fé fomos por Ele alcançados, abençoados, já pudemos vislumbrar o quanto Jesus nos deu de valores espirituais, também já aprendemos a eficácia do sacrifício de Cristo sobre aqueles que creem. E esta noite o Espírito Santo leva-me a pensar convosco dentro da perspectiva desse texto do Evangelho de Marcos. Somos sabedores do que acontece aqui, mas permita tentar parafrasear um pouco. Naturalmente que a vida de Jesus estava e era, por sinal, uma imensa corrida, um barulho constante, uma luta intensa. Em todos os lugares que ele ia, as pessoas procuravam estar em volta dele. Nesta ocasião, ele estava há um bom tempo ausente de Cafarnaum. E ele volta para a cidade e é sabido que ele está chegando. E à medida que ele chega, a cidade inteira se alvoroça. E à medida que podem, as pessoas correm à casa, provavelmente a casa do apóstolo Pedro, do qual hospedava Jesus constantemente. E perceba que a multidão avoluma-se em volta da casa, que era agora impossível o acesso de qualquer pessoa. Naturalmente, todos estavam ansiosos por ouvir Jesus, e os que puderam entrar na casa, entraram. E nota-se que algumas figuras que representavam, ou se representavam como autoridades, alguns escribas e fariseus, sempre sendo os primeiros a chegarem, e por Jesus até criticados, eram os primeiros a chegarem e se assentar nos lugares que nem eram deles. Eles é quem estavam assentados e o povo em pé, espremido entre portas e janelas, em espaços pequenos, na perspectiva de ouvir Jesus. E observa que mesmo vindo de uma viagem extremamente cansativa, de grandes concentrações de pessoas e milagres diversos, ele mais uma vez não se abstém de ministrar às pessoas, de ensinar às pessoas a sua palavra. E ele gasta o tempo, investe todo o seu labor, para junto daquela multidão apertado dentro da casa, pudesse ouvir a sua voz, e ele lhes dá com maestria a sua palavra. Perceba que alguém noticia a estas pessoas, a esses amigos, 4 amigos, que Jesus estava na cidade, justamente naquela casa. Obviamente que o paralítico não poderia sair de seu ambiente e ir até a casa onde Jesus estava para obter o milagre. Mas, mormente, sabemos nós que, mesmo não podendo isso, eles já detinham em seu coração a fé pujante de que, se fossem, algo aconteceria de sobrenatural. Se conseguissem sair de casa e pudessem chegar próximo a Jesus, algo sobrenatural iria acontecer e provavelmente eles tinham essa fé em seus corações. Ele voltaria para casa andando. Talvez até no início da caminhada, da jornada, do trajeto, eles pudessem até argumentar um com o outro. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Até porque a gente tem esses momentos de altos e baixos da fé. Cada um de nós tem essas circunstâncias, muito especialmente quando a gente olha para a nossa própria mazela. A gente sempre permite que as raízes de dúvida apareçam. E a gente se pergunta, será que vai funcionar essa oração? Será que vai funcionar esse culto? Será que essa campanha vai dar certo? Será que esse tempo de jejum que eu vou tirar vai realmente funcionar? Será que Deus vai me ouvir? Enfim, no trajeto isso pode ter acontecido. Mas a medida em que aconteceu foi a mesma medida em que a insistência de um e outro ajudou esse moço a chegar lá. Porque se não percebam, já não era fácil para ele sair de casa. Mas a fé dos amigos o ajudou a crer. E se porventura um ou dois ali pudesse estar um tanto que cético em relação ao que iria acontecer, por certo, os outros os animariam, e a fé dos outros complementaria a fé daquelas pessoas. É como eu ensinei há poucos dias aqui, a junção de pessoas de fé faz com que o ambiente se torne propício para milagres. Perceba, portanto, que o mesmo acontece dentro da dúvida, da incredulidade. Se uma porção de pessoas
possuírem dentro de si uma tamanha dúvida e uma tamanha incredulidade, o ambiente não é propício para coisa alguma sobrenatural. É um ambiente completamente impossível de acontecer qualquer milagre ou coisa que advenha do céu. Mas quando as pessoas têm a sua fé unida uma à outra, mesmo que a minha fé seja menor que a do pastor Paulo, mas se nós unirmos em torno de um processo, de um propósito, de uma oração, de uma concordância, as palavras de Jesus diz que nós alcançaremos aquilo que almejamos, porque nós nos unimos em fé, e a minha pequena fé se juntou à fé dele que é grande, e se tornou, portanto, equivalente e suficiente para alcançarmos o ambiente divino. É por isso que a construção de um ambiente cheio de fé é super importante para milagres. Quando vocês vão, ou já ouviram, ou participaram, mesmo tendo apenas testemunhos de concentrações, de grandes concentrações, e que grandes milagres acontecem, mesmo quando o pregador, o pastor ou líder, ou quem está ali com a palavra, esteja distante, não toque, não ora, enfim. Mas o ambiente construído gera uma fé de tal maneira. Como, por exemplo, você vê algumas igrejas que trabalham bastante com curas e milagres, e glória a Deus por isso. Como, por exemplo, as que existem hoje, como a Mundial, onde as pessoas fazem caravanas para ir tentar obter milagre. Alguns obtêm, outros não obtêm. E por que isso acontece? Porque elas já vão para lá acreditando que aquele ambiente é um ambiente de fé. E propício é para receber o milagre, e de modo que também a fé das pessoas que está lá propõe que isso aconteça, e vai acontecer, naturalmente vai acontecer. Mas e o que não acontece? Ora, Deus tem os seus planos diferentes com cada pessoa. Pode ser que com um aconteça, com o outro não aconteça. Isso não é interferência do ambiente ou não. Pode ser um problema da própria pessoa em si, no momento de sua incredulidade. Enfim, são muitas as variantes. Mas o certo é que essas pessoas aqui estão caminhando em direção a uma casa onde o Senhor, que pode fazer milagre, está lá. E à medida que eles se aproximam, naturalmente a cena ganha um contorno de dificuldade. Por quê? Porque já não é fácil carregar por uma longa distância um cidadão deitado numa maca. E a gente não sabe qual é a distância, mas sabe-se geograficamente que Cafarnaum era uma cidadela bastante espalhada na margem do mar da Galileia. Então, supostamente, se caminha 100, 200, 300, 400 metros, carregando uma pessoa deitada num leito, já é um espaço longo que traz uma canseira tremenda. Agora imagina caminhando um bom tempo e quando se aproxima do ambiente onde dizem que Jesus está, e eles sabem que Jesus está porque a multidão é imensa. A multidão se torna visível, tão próxima, que agora eles veem como é que a gente vai se aproximar. E ao chegarem próximo, evidentemente que as pessoas não abrem espaço. E por que não abrem espaço? Porque tem outras pessoas enfermas também. No meio daquela multidão não tinha só gente sã, não tinha só gente com saúde, tinha muitas outras pessoas enfermas. Naturalmente, onde Jesus estava, tinha gente assim. Então agora, quem é que ia ceder a vez? Quem é que ia abrir o espaço para passar um paralítico? Naturalmente que isso não iria acontecer. Nessa hora, talvez se eu estivesse no lugar daqueles 4 amigos, meu coração encontrasse tamanha dificuldade, eu talvez dissesse: gente, é melhor nós esperarmos outro dia. É melhor a gente voltar outra hora, é melhor a gente tentar conversar com alguém, arranjar um jeito aí de colocar Jesus perto de você. Mas ao contrário de mim, esses 4 amigos tinham uma convicção tamanha, e essa convicção alimentava a sua fé. Eles já possuíam a fé pujante dentro de si, mas a convicção de que aquela noite iria acontecer alguma coisa sobrenatural empurrava essa fé até que estivessem dispostos a fazer tudo o que fosse ao seu alcance para que pudessem estar perto de Jesus. De modo que a única ideia que lhes vem à cabeça é subir o telhado. E por onde eles subiram o telhado eu não sei te dizer, mas ainda hoje algumas escavações arqueológicas indicam que se era a casa de Pedro, eles deram volta por trás e subiram em cima de muros de outras casas,
e foram por telhados de outras casas até chegar no telhado, supostamente onde estava Jesus, e tiraram as tábuas que cobriam o telhado da casa de Pedro, o suficiente para descer uma maca, um espaço enorme. E à medida em que eles descem essa maca, eu fico imaginando quem está embaixo. Porque uma coisa é você estar em cima e descendo a maca, outra coisa é Jesus ensinando embaixo e vendo alguém arrancando as telhas da casa de Pedro. Agora imagina o dono da casa vendo as pessoas em cima do seu telhado. Já não basta estarem nos quartos, na sala, na cozinha ou nos outros ambientes, e agora estão destelhando a casa do rapaz. Imagine se fosse tua casa. Mas ninguém questiona, naturalmente. Pode até ter tido um diálogo antes disso. Mas Jesus observa aquela maca descendo com 4 cordas e ele segurando com sincronia. Não foi uma coisa abrupta, desceu lá embaixo, foi uma coisa segurada lentamente, até porque o moço era paralítico e não podiam jogá-lo de cima a baixo. E era perigoso isso acontecer. Mas à medida em que ele desce diante de Jesus, a fala de Jesus choca as pessoas. Porque afinal de contas, o moço não foi ali para ter os pecados perdoados. Ele foi ali na busca de um milagre. É ou não é? Os seus amigos o levaram não para ter os pecados perdoados. Porque por pecados eles sacrificavam uma ovelha. Podiam sacrificar um bezerro. E se não tivesse, podia sacrificar 2 pombinhos. Mas eles foram objetivando que Jesus levantasse o moço da sua vida de sacrifícios por completo corpo inválido. Entretanto, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Naturalmente, o moço deitado na cama também recebe isso. Que bom, perdoa meus pecados. Ok. E aí? Percebe-se que decorre um certo período de tempo curto, mas Jesus sabe, ele sente em seu espírito, até porque o argumento formado dentro daquelas pessoas fazem os seus rostos franzirem e outros dialogam entre si. E Jesus, conhecendo essa circunstância, até porque o Espírito o conecta com essas circunstâncias, então ele faz uma pergunta extraordinária. Ele surpreende a todos, porque diz de maneira imediata, questionando as pessoas, você vê isso no versículo 8, e ele diz: por que vocês argumentam isso em seus corações? Como quem diz: por que vocês questionam as minhas falas? Deixe na tela, por favor. Por que vocês questionam aquilo que eu estou a dizer? Por que questionam o que eu estou fazendo na condição de perdoar os pecados? Porque acham que eu estou a blasfemar porque libero salvação para esse moço. O que Jesus faz é sabedor, e o Espírito lhe comunica isso, porque alguém que tem uma fé tamanha, uma coragem, uma convicção plena, como esse moço tinha, e os 4 amigos, a ponto de descerem alguém, danificando o patrimônio alheio, na perspectiva de que chegasse diante de Jesus, é porque esse alguém tinha fé suficiente para reconhecer que Jesus não era apenas um curandeiro, mas era o Senhor de suas vidas. Por isso Jesus libera essa palavra. Ele liberta a alma primeiro, sabendo que ele pode libertar o corpo posterior. Ele faz o que é mais importante. Ele tira as algemas de Satanás desse moço, para depois tirar as algemas de seu corpo. Embora quem estava vendo de imediato critica, nem espera Jesus molhar o bico, de imediato já criticam e argumentam em seus corações, arrazoando que Jesus estivesse fazendo algo errado. Mas perceba que Jesus pergunta a eles de maneira enfática. Verso 9. O que é mais fácil dizer?
diz assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma tua esteira e anda? E é essa pergunta que me impacta aqui esta noite. E eu pergunto a vós outros, tanto quanto pergunto a você em casa: o que é mais fácil dizer? Qual é a situação mais fácil de dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Pergunte para quem está ao seu lado, o que é mais fácil? É a pergunta de Jesus, não é a minha pergunta. Está aí na tua tela, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Ele faz essa pergunta àquelas pessoas, igualmente faz a nós, tratando de nossa fé. Justamente porque falamos de moeda do reino. Bem, antes que as pessoas tentem criar grupos de estudo para saber qual era a resposta adequada a dar a Jesus, Jesus continua a sua fala e opera o que tem de operar. Mas a pergunta continua em aberto: o que é mais fácil dizer? Na tua conjectura e na tua opinião, o que é mais fácil dizer? Qual dessas duas frases é mais fácil falar? Está perdoado ou está curado? Qual das duas é mais fácil? Ambas são fáceis. Ambas é simples de dizer. Todas as duas são tranquilas de dizer. O que a gente encontra aqui, o problema é justamente em nós o mesmo das pessoas que estavam. Porque Jesus não disse o que é mais fácil fazer: perdoar os pecados ou levantar o paralítico. Se ele tivesse perguntado o que é mais fácil fazer, dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta, toma o teu leito e anda, era outra pergunta. Então talvez eu olharia para Jesus de maneira imediata e diria: muito mais fácil dizer para ele: perdoados estão os seus pecados. Mas Jesus não fez essa pergunta. Ele fez uma pergunta simples, básica, na perspectiva de abrir a mente das pessoas que estavam ali. O que é mais fácil dizer. Por quê? Porque o que cabe a nós é apenas dizer. Fazer não compete a nós. Fazer não é nosso ambiente. Fazer não é eu que faço. Tudo que nós, no nosso mundo, na nossa esfera, podemos fazer é dizer, ordenar. Mas o fazer é Deus. Nós geralmente criamos problemas, e criamos problemas sem soluções, quando falamos as coisas sem pensar. Quando argumentamos coisas sem pensar, de igual modo nós abrimos lacunas das quais a gente não consegue preencher. E o que Jesus está dizendo é: pare de criar problemas dos quais vocês não podem resolver. Pare de tentar pensar que o milagre está atrelado ao que você pode fazer e não dizer. Eles questionam Jesus pelo que ele fala e não pelo que ele faz. E o que Jesus nos leva à compreensão é que o aspecto de nossa vida, no mesmo ambiente daquelas pessoas, está circunscrito a nós simplesmente dizer. E é dado a Deus o poder e o direito de fazer. Por isso Jesus simplesmente diz. E porque ele simplesmente diz, Deus faz. Ele mesmo afirma, para que vocês saibam, que ao Filho do Homem é dado poder, não só de perdoar pecados, mas também de levantar o paralítico. A ti te digo, levanta. Perceba que a ele era dado
esse poder de perdoar os pecados e de igual modo levantar o paralítico. Vocês concordam comigo? Porque afinal de contas é ele que disse: foi-me dado essa autoridade. Com essa autoridade eu posso perdoá-lo e posso curá-lo. Ok. Ele receber essa autoridade, então naturalmente ele pode fazê-lo. Afinal de contas, ele não é apenas um profeta da região, ele é o Filho de Deus que veio para libertar a humanidade dos seus pecados. Mas e onde a gente entra nesse pacote todo? Bem, as coisas que Jesus acabou de dizer, ambas são fáceis. Mas o que é difícil para nós é fazer o que ele fazia. Dizer o que ele dizia não é difícil. Difícil é fazer o que ele fazia. Agora, note que Jesus enfatiza isso, porque não cabe a nós o poder de fazer em nós mesmos ou por nós mesmos o que ele fazia. Por isso ele mesmo ensina às pessoas que para Deus nada é impossível. Por isso, em todos os momentos que Jesus fala, ele leva as pessoas à compreensão de que primeiro precisa crer no que Deus pode fazer. Então perceba, para a gente caminhar em torno disso, até porque eu quero te levar a compreender isso de maneira clara e dentro de um menor tempo possível. Existem grandes coisas das quais a gente precisa capturar em nossa mente. Então compreenda, Jesus disse: eu posso perdoar, mas eu também posso curar. E nós? Nós temos poder para perdoar alguém e temos poder para curar alguém? Não, nós não temos esse poder. Eu não sou capacitado para isso. Quem sou eu, afinal de contas? Por isso ele está dizendo o que é mais fácil dizer: perdoa ou está curado. Mas o mesmo Jesus que caminha com os discípulos, e de milagre em milagre, de fé em fé, de ensino em ensino, após a sua crucificação, ele vem com toda a autoridade e diz aos discípulos: vocês viram o que eu disse ao longo de todo o meu ministério? Sim, nós vimos. Vocês viram o que eu fiz ao longo de todo o meu ministério? Sim, nós vimos. Portanto, é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Concordam com isso? Sim, concordamos. Então agora vos digo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora vocês, em meu nome, perdoarão os pecados, curarão os enfermos. Até então vocês só podiam dizer e nada acontecer. Mas agora em meu nome vocês vão dizer, e o meu nome, o meu poder, através de vocês, acontecerá. Ele está dizendo: antes vocês só podiam tentar decidir o que é mais fácil dizer, ou perdoa ou cura. Agora ele diz: no meu nome vocês têm a autoridade de perdoar tanto quanto eu perdoei, e de curar tanto quanto eu curei. Por isso ele disse a Pedro, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e os versículos 19 e 20 em diante, ele diz: olha, o que vocês ligarem nessa terra estará ligado no céu. Ele concede a nós agora a mesma autoridade, sob o prisma do que ele disse, não do poder que eu tenho. Eu não tenho poder algum, mas o que faço no nome dele é mediante o que ele disse. Ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então onde reside o poder aqui? Em minhas mãos? Pergunto a vós outros: em minhas mãos? Não, mas no nome dele, no que ele disse: em meu nome imporão as mãos, em meu nome curarão as pessoas, em meu nome falarão outras línguas,
Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. O que ele diz é: creiam no que eu disse. Ajam pelo que eu disse. Tenham atitudes mediante o que eu disse. E a gente fica tentando construir uma fé mediante o que eu posso fazer. Enquanto Jesus está dizendo: creia apenas no que eu disse. Tenha atitudes baseadas no que eu disse. É o que Jesus afirma. E quando eu crer no que ele disse, então o poder dele se manifesta por causa da palavra dele. Não por causa de mim, mas por causa da palavra dele. A fé não opera mediante o meu esforço pessoal. Ela opera mediante aonde eu miro ela. Em quem eu deposito ela. A minha fé está pautada no Cristo que disse: faça. E não no que as pessoas pensam ou dizem. Por isso ele nos convida a pensar no que é mais fácil dizer. Justamente porque o fazer sempre vamos achar difícil. Mas dizer é bem mais fácil. Eu já vos disse certa feita que tudo que Deus faz, antes ele pensa. Então depois que ele pensa, ele diz. E depois que ele diz, ele cria. Por isso Deus toma todo o cuidado para não dizer. Porque tudo que Deus dizer tem em si poder para criar. Tudo que ele disser tem poder em sua própria palavra para auto-executar. Observe, portanto, e vamos tentar, de maneira breve, ver o que ele disse. Pegue a sua Bíblia rapidamente. Venha comigo. Rapidamente. Vai lá, a tela vai estar com brevidade. Vai lá, Isaías, no capítulo 53. Por favor. E rapidamente dos versículos 1 ao 6. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. E ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo qual pudéssemos ser cativados. Verso 3, rapidamente. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não damos à sua pessoa importância alguma. Verso 4. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos propiciou a paz caiu sobre todo ele. E mediante as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Ele disse que aconteceu em Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas mazelas. Ele levou. Então, quando a gente diz: cara, eu tenho uma doença assim, você tomou de volta o que ele já levou. Você capturou aquilo que a Bíblia diz que não é sua. Nós tomamos posse daquilo que não é mais nosso. A fé se manifesta no dizer. Por isso Jesus disse o que é mais fácil dizer.
Então eu afirmo, cara, eu estou com um monte de problemas. Naturalmente, eu tomei posse daquilo para mim. Outros dizem, eu carrego essa enfermidade comigo há 30 anos. Quase de estimação. Não importa se ela ainda obriga o meu corpo a sentir dores, mas a minha alma tem que continuar olhando para o que o texto diz. E ele levou sobre si todas as minhas dores, não são mais minhas. Posso tê-las aqui enquanto por um tempo, mas não é minha. Estou sofrendo porque vivo nesse mundo mau, mas não são minhas. Posso morrer dessas dores porque vivo no mundo mau, mas não são minhas. Ele levou sobre si as minhas dores. Você entende isso? Está escrito aqui. Não é o Emerson que disse. Não é um filósofo que disse. Está escrito aqui. É o que Deus disse aqui. E se você for em Marcos 16:15, como eu acabei de citar, o efeito de Isaías 53 é aplicado por Jesus nos versículos 16, 17 e 18. O efeito desse poder toma forma em nós. Ele disse, repita comigo, por favor, de maneira leve ao seu coração, diga, mas Jesus disse. Olha o que ele citou em Mateus, no capítulo 28, verso 20. Vocês se lembram de qual? Acredito. E às vezes a gente fica tão tenso, tão preocupado, tão angustiado, tão solitário, tão desesperado, tão cheio de ansiedades em relação ao dia de hoje ou de amanhã. Mas o texto que ele disse, ensinando-vos a obedecer a tudo quanto eu vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia. Ele diz, por que você se sente sozinho? Eu disse que eu estarei com você. Eu disse que eu vou ficar com você o tempo todo. Mas eu não estou te vendo, Deus. Não significa que eu não esteja aí. Eu não estou te sentindo, Deus. Não significa que eu não esteja cuidando de você. Aleluia. Você está sozinho no carro? Não está sozinho no carro. Você está sozinho em casa com seus trabalhos? Não, você não está sozinho em casa com seus trabalhos. Ele está lá com você, cuidando de você, ao teu lado. Quando tu está deitado em teu leito, com insônia, Ele está ali ao teu lado dizendo, pode dormir. Estou aqui do teu lado, cuidando de você. Mas Deus, eu estou com dores. Mas eu estou aqui do teu lado. Eu sofri as mesmas dores. Sei o que você está sentindo. O escritor aos Hebreus afirma-nos no capítulo 4 do seu livro que nós temos um Deus assentado no trono do Altíssimo, que viveu como nós e sabe exatamente o nível de nossas dores, pois passou pelas mesmas provações, porém com o auge de que as dores de todos vieram sobre ele ao mesmo tempo. Então não fazemos ideia do que Jesus sofreu. Não temos a menor ideia da dor que Jesus carregou. Entende? Ele disse, eu estou com vocês. Mas Deus disse algumas coisas. Eu estou perseguido, estou sendo maltratado, estou sendo achovalhado, estou sendo criticado. Parece que eu não tinha inimigos, mas tenho notado que tenho. Bem, o que Deus diz? Jesus disse o que é mais fácil dizer. Então
Então veja o que Deus diz aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Você já sabe. Que diremos, então, a estas coisas? Que coisas, Paulo? Que coisas você está falando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que os condenará? Se é Cristo que morreu, sim, foi ressuscitado e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Nada vai fazer ele deixar de te amar. Nada. Ele disse. Entende? Então no que eu creio, pastor Joseph? No que ele disse. Onde está pautada a minha fé? No que ele disse. Não importa o que a teologia diz. Não importa o que os homens mestres dizem. Importa o que ele disse. Ele disse. Se ele disse, eu creio no que ele disse. Entende? Onde eu vou colocar minha fé? Não no que eu interpreto, mas no que está escrito, do que ele disse. Ele disse. Então eu posso crer. E o que Deus disse sobre esses espíritos que nos oprimem? Bem, vamos ver. Tiago, vem comigo, por favor. Carta de Tiago. Se eu achar aqui nessa Bíblia nova. Oh, Jesus. Capítulo 4, por favor. Aleluia. A Bíblia diz assim, verso 5: Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus tem um zelo tão extremado por nós, que é como se Ele se sente enciumado quando a gente se envolve com coisas que se afastam dEle. Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá. Ele disse. Ele disse. Por que você está com medo do diabo? Ele vai fugir. Por que você tem medo do feitiço? Ele vai fugir. Entende? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Entende? E ele disse: por que eu vou temer o diabo? Eu vou temer a Deus. Eu não tenho que ter medo de quem foi derrotado, porque ele pode até rugir para mim, mas ele não pode rugir para aquele que habita em mim. É aqui que está o segredo. Eu creio no que ele disse, então ele habita em mim. Ou não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Afinal de contas, ele disse. O que mais ele disse? Aos Efésios capítulo 6. Você já sabe esse texto de cor e eu vou terminar por aqui.
versículos 1 em diante, aliás, versículos 10 em diante, diz: e finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. O que Paulo está a dizer? Que essa guerra espiritual que é travada de Satanás contra nós, não é para ele atingir o meu corpo, é para mim não tocar nas bênçãos que estão liberadas para mim nas regiões celestiais em Cristo. É para que eu não creia que o Cristo já me abençoou com todas as bênçãos. Então a batalha dele é criar escuridão no meu entendimento, para que eu não tenha acesso àquilo que já foi me dado pelo Cristo. E como eu posso então pegar aquilo? Creia no que ele disse. Simples assim. Não tem segredo. Ele já fez. Não depende mais de mim. O meu papel agora é simplesmente crer no que ele fez. Entende? Ele liberou a sua palavra e nos garantiu o acesso. Mas ele deu uma palavra sobre as enfermidades, ele deu palavra sobre os demônios, ele deu palavra sobre as coisas tristes dessa vida, ele deu uma palavra sobre os inimigos que se levantam contra nós, nos deu uma palavra sobre o principado das trevas, mas também nos deixou uma palavra forte contra o domínio da morte. Ele disse, lá no Evangelho de João, uma cena muito comum, no capítulo 11, os versículos 25, 26, por ali assim, Jesus diz algo extraordinário. Ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ele disse. Então eu creio. Porque eu não temo a morte? Porque ele disse que ainda que eu morra, viverei. Entende? Ele disse. Se ele disse, basta. Eu preciso crer. Mas perceba. E concluo. Justamente porque, para relógio, não para. Olha o que, último texto dessa noite, Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Vem comigo, por favor. Vamos nos lembrar. Verso 20. Aliás, vamos ler um pouquinho antes. Verso 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de semente de mostarda, direis a este monte, remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível
para vós. No que eu vou crer? Em mim? Qual semente de mostarda eu vou ter? A minha? Não. Eu vou crer no que ele disse. É o que ele disse. Ele disse. É por isso que não poucas vezes, quando oro, invoco a palavra dele, dizendo: tu disseste. Tu disseste. O Senhor disse. Tu disseste. Honra teu nome, honra tua palavra. Tu disseste. Tu disseste. Creia no que ele disse. Fique em pé. Creia no que ele disse. Não precisa crer em mim. Creia no que ele disse. Nisso aqui. Creia nisso aqui. É o suficiente. É mais do que suficiente. O que é mais fácil dizer? Perdoados ou curado? Então eu digo: Senhor, para mim dizer é fácil, porque eu não tenho que me preocupar em fazer. Para mim dizer é fácil, que eu não tenho que me preocupar em fazer. Grave isso no seu coração. Dizer precisa ser fácil, porque você não tem que se preocupar em fazer, porque o fazer não é nosso. Por que não é nosso? Porque ele já fez. Ele já fez. Ele já levou sobre si toda a enfermidade. Ele já fez. Não fez? Ele já fez. Então o que eu tenho que fazer? Crer no que ele disse. E se eu creio no que ele disse, então eu digo ao enfermo: seja curado, em o nome de Jesus. Então eu digo aos problemas: sejam resolvidos, em o nome de Jesus. Então eu digo aos demônios: saiam, em o nome de Jesus. Porque ele disse. Ele disse. Feche seus olhos. Ó Deus de vida, ó Deus da vida, ó Deus dos céus, Pai da eternidade, Tu é a glória, Teu é o poder, Teu é o domínio para todo sempre. Nunca precisaste guerrear, porque nunca perdeste batalha, até porque nunca precisaste lutar. Pois quem é que pode se levantar contra ti e tentar vencer? És poderoso em todo o tempo, e nos disseste coisas poderosas, Senhor. Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nos disse, para que todas as vezes que fôssemos falar contigo, papai, pudéssemos falar no nome dele. E é em nome dele que a gente tem tido esse acesso a ti. Não por causa de nós, mas apesar de nós. Temos conseguido falar contigo, Senhor, apesar de quem somos, mas por causa do nome dele. Do que ele disse, Pai. E ele disse que se concordarmos, Senhor, em alguma coisa aqui nessa terra, como igreja, e te pedirmos, então é concordado nos céus, e obteremos aquilo que pedirmos. Ele disse, Senhor, que se a tua palavra estiver em nós e nós estivermos em ti,
Pediremos o que quisermos e isso será feito, Senhor. Ele disse que no nome dele poderíamos impor as mãos sobre os enfermos e dizer: estão curados. Ele disse que podíamos expulsar os demônios, que podemos vencer as trevas. E é por causa do que ele disse, Senhor, que eu quero te pedir essa noite em o nome de Jesus. Reveste a tua igreja dessa fé, Senhor. Reveste a tua igreja do teu espírito, o espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito de fé, o espírito de ânimo, que tenham a ousadia de curar os enfermos pelo poder do nome de Jesus, que tenha a fé, Senhor, para arrancar os cativos do diabo e trazê-los à salvação pelo poder do nome de Jesus. Que tenhamos, Senhor, a ousadia de invadir o reino das trevas, ou o império das trevas, e de lá arrancar os cativos de Satanás. Nos ajude a libertar as almas cativas dessa cidade, Senhor. Dá-nos essa autoridade mediante o nome de Jesus. E é por causa desse nome, Senhor, que eu creio plenamente que obteremos as vitórias que esperamos, porquanto é tua vitória em nós. Assim eu quero te pedir, Pai, que esta noite, pela fé, quem estiver me ouvindo agora e que está enfermo, Senhor, pela fé no nome de Jesus, que nos disse tudo isso, em o nome de Jesus, seja essa pessoa curada agora, em nome de Jesus. Levanta paralíticos dos seus leitos agora, em nome de Jesus. Levanta-se enfermos dos leitos de hospitais, em o nome de Jesus. Levanta-se pessoas caídas, em o nome de Jesus. Que todos aqueles que me ouvem agora, mediante essa gravação, em o nome de Jesus, surdos passem a me ouvir, em nome de Jesus. Cegos possam ver, em o nome de Jesus. Sim, desfaz as obras do diabo, quebra as correntes de Satanás, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Se levante do seu leito em nome de Jesus. Receba forças nos seus artérios, nos seus joelhos, nos nervos do seu corpo, em nome de Jesus. Revitaliza esses ossos em nome de Jesus. Sinta o fogo queimando as suas pernas, revitalizando em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Todo enfermo que ouve-me tem liberdade de ser curado pelo poder do nome de Jesus. Assim seja agora e sempre, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Tanto a você que está em casa, quanto você que está aqui, viva pela fé, exercite pela fé, ande pela fé, ore pela fé, caminhe pela fé. Que o Deus de Israel levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o grande Deus de Israel acampe ao seu redor e te proteja de todo o mal. Que tua casa e tua família sejam alvo da bondade e da misericórdia divina. E que os seus dias vindouros sejam dias de conquistas e vitórias no Senhor. Portanto, ser forte e valente, pois o Senhor é contigo e permanecerá contigo, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz e fique sempre com Deus, em nome de Jesus.